Bom, a gente segue então agora para saber como é que está a situação dos ônibus. Para isso, conversamos agora com Sérgio Aveleda, secretário municipal de Transportes de São Paulo. Bom dia, Sérgio. Obrigada pela participação. Bom dia, obrigado a vocês pelo espaço para a gente esclarecer a população de São Paulo. Bom dia, Sérgio. Obrigada por nos atender. Sérgio, qual que é a situação de momento, então, das linhas municipais de ônibus na cidade de São Paulo e também do trânsito, que chegou a bater recorde de congestionamento nesta manhã, não é isso? É isso mesmo. Era previsível, porque você diminuir a oferta dos ônibus e não ter oferta de metrô como é o regular, isso aumentaria os engarrafamentos. Os ônibus, nesse momento, desde as 8 horas da manhã, estão saindo das garagens. Nós já devemos estar, nesse momento, ao redor de 80% da frota em circulação e, daqui a pouco, 100% absolutamente normal para atendimento da população. É natural que demore um pouco para cada linha ter o seu carrossel completo e, portanto, ter o intervalo regularizado, até porque o trânsito está muito ruim, o que prejudica o fluxo dos ônibus. Mas, nesse momento, estamos caminhando, nos aproximando da absoluta normalização. Sérgio, com relação ao recorde de congestionamento, já há realmente um dado oficial agora para ser divulgado? Qual foi o pico, o maior número registrado nesse congestionamento desastroso dessa manhã? Não, eu não tenho ainda o número mais elevado, mas como você bem disse, superou os 200 quilômetros, o maior congestionamento do ano. Nós fizemos de tudo para diminuir o transtorno da população. Liberamos o rodízio, não havia oferta de transporte público, portanto, não havia sentido restringir o transporte individual. Liberamos as faixas de ônibus no período da manhã, quando não havia ônibus, liberamos o corredor para os táxis e para os fretados, não liberamos o corredor para o carro, justamente porque a gente sabia que os ônibus iam entrar em operação e aí nós precisávamos dos corredores para dar fluidez. Liberamos a Zona Azul, tudo que a gente podia fazer. A gente pede à tarde que os condutores, os passageiros que vieram de táxi, Uber, e considerem voltar de ônibus, já que a frota de ônibus vai estar à disposição. As pessoas que vieram de carro, planejem melhor o seu retorno, busquem compartilhar viagens com colegas de trabalho, de maneira que a gente possa diminuir os reflexos dessa situação que São Paulo vive hoje. Agora, secretário, vai ter algum tipo de punição para esses motoristas de ônibus? E a expectativa é que durante o restante do dia a situação, então, fique normal e continue normal, é isso? Sem dúvida. Nós temos a informação de que não haverá nova paralisação durante o dia. E ontem nós obtivemos, por determinação do prefeito João Dória, conseguimos 2 liminares, uma na Justiça Comum e uma na Justiça do Trabalho, para obrigar o sindicato a manter a prestação do serviço. Eles não mantiveram, nós vamos informar a Justiça e processualmente os nossos advogados atuarem para que o sindicato sofra a punição fixada pelo... Secretário, neste momento, para o motorista que acompanha aqui a programação da Record News, pensa em sair de casa, qualquer região de São Paulo está realmente ainda sofrendo os reflexos dessa paralisação. Os corredores continuam ali exclusivos para os ônibus, mas as faixas de ônibus seguem liberadas ao longo de todo o dia ou tem um horário determinado para que essa flexibilidade seja terminada? Não, a liberação está marcada apenas até o meio-dia. Nós estamos reunidos, o presidente da CT, o presidente da SP Trans e eu, observando o comportamento. À tarde, nós temos os ônibus funcionando. Ao mesmo tempo que a gente precisa assegurar uma fluidez para os carros, nós temos que assegurar a fluidez para o ônibus, que transporta muito mais gente que os carros. Então, nós estamos observando o comportamento da manhã, vamos aguardar mais alguns minutos para tomar a decisão se vamos liberar ou não a faixa de ônibus no período da tarde. Mas é preciso considerar que os ônibus estarão circulando à tarde. Nós liberamos de manhã porque não havia ônibus no pico da manhã. Secretário, e como que os agentes da CET estão atuando neste momento? O contingente é maior, o efetivo deles é maior nas ruas. Em quais pontos eles estão localizados? Quais são esses pontos de gargalos aí no trânsito, que já são pontos mais ou menos previstos? Tem alguma organização nesse sentido dos marronzinhos? Tem, tá. Houve um planejamento muito intenso por parte da CT para a atuação dos nossos agentes de trânsito, os marronzinhos, agora pela manhã. Nós tivemos nos pontos principais, Radial Leste, nas marginais, no corredor Norte-Sul, a presença mais intensa e fora o pessoal operacional de plantão para atendimento de ocorrências, para liberar via, necessidade de operar bichos, fazer canalizações. Agora à tarde estamos muito atentos com as manifestações que vão acontecer na região da Avenida Paulista, na região central, para ajudar o motorista a evitar essa região e contribuir melhor pela fluidez do trânsito nessa área.
Boa, então essa dica que o secretário acaba de dar, secretário, mesmo voltando à normalidade, sem paralisação, o motorista que saiu de casa conseguiu nesse momento chegar ao destino, então já pensa no momento da volta, porque hoje mais veículos foram colocados na rua justamente por causa dessa greve e na hora do retorno então para casa, contando que hoje temos a possibilidade inclusive de pancadas de chuva no fim da tarde, a situação pode ficar ainda pior, não? Então tem alguma dica para o motorista evitar determinados horários, sair em horários alternativos para minimizar um pouco os reflexos dessa grande quantidade de veículos nas ruas? Olha, nós pedimos ao motorista, aquele que puder voltar para casa antes do horário de pico, é bem-vindo, né? Vai ajudar bastante. Aquele que puder permanecer no trabalho também para um pouco depois do horário de pico, é bem-vindo. E escutar as rádios, escutar as televisões, ficar atento às redes sociais, que nós vamos manter todas as informações atualizadas no sentido de ele planejar melhor a sua viagem. Tá certo, então conversamos com o secretário municipal de Transportes de São Paulo, Sérgio Aveleda. Sérgio, muito obrigado pela sua participação, bom trabalho para você e tomara que a situação fique rápido, cada vez melhor para que os ônibus voltem de forma todo efetivo, volte às ruas e o paulistano consiga sofrer menos durante e ao longo do dia. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade e permanecemos inteiramente à disposição. Obrigada, bom trabalho.